Good morning, good morning, good morning, my dear friends. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos queridos. And we are back continuing our devotional. Estamos de volta, continuando o nosso devocional. Romans chapter 8, verse 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Here it says in the Passion, so we are convinced that every detail of our lives is continuously woven together for good. Então, vamos continuar na versão Passion, vou traduzir direto do inglês. Então, estamos convencidos que todos os detalhes das nossas vidas são continuamente tecidos, entrelaçados para o nosso bem. For we are his lovers who have been called to fulfill his design purpose. Porque somos os seus amados e chamados para cumprir o seu propósito. Now, this is a verse that I believe has been misunderstood by many Christians. Esse é um versículo que eu acho ter sido mal compreendido por muitos cristãos. And I believe not only misunderstood, but misused. Eu acredito que não somente ele foi mal compreendido, mas também usado de uma maneira errada. I will tell you why. Eu vou te dizer o porquê. Because I don't believe that everything works together for good. Porque eu não acredito que tudo coopera para o bem. You see, in the New King James Version it says, and we know that everything works together for good for those who love God and are called according to his purpose. Nas traduções mais clássicas, como a RC, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. I like how the Passion says that we are convinced. Eu gosto que a Passion diz que somos convencidos. Because it needs to become a deep conviction in our heart that everything is woven together for good. Porque deve se tornar algo muito claro em nosso coração, um convencimento claro em nosso coração de que tudo realmente coopera para o nosso bem. But how come we just said that I don't believe that everything actually works for our good? Mas como que se eu acabei de dizer que eu não acredito que tudo coopera para o nosso bem? You see, number one, there are conditional promises and unconditional promises. Número 1, na Bíblia nós temos promessas condicionais e promessas incondicionais. And I will talk about this in a minute. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Number two, here he says we are convinced, not we are constantly trying to convince ourselves. E número 2, aqui ele diz que nós estamos convencidos, não estamos tentando nos convencer. A lot of people, when they go through difficult times, they constantly try to convince themselves everything will work out for good. Muitas pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, eles tentam se convencer que tudo vai cooperar para o bem. And when it doesn't, they are so deeply disappointed. E aí, quando as coisas não cooperam, eles são profundamente decepcionados. Many of us go through difficult moments. Muitos de nós passamos por momentos difíceis. And then this nice little sweet old brother or sister comes and says, don't worry, everything will work together for good, brother. E aí o irmão ou irmã, que são muito gentis, chegam e dizem, não se preocupe, porque tudo vai cooperar para o seu bem, meu irmão. And sometimes it hurts us more than it actually relieves us. E isso às vezes acaba gerando mais machucados do que nos libera desse peso. So either you are convinced or you're not convinced. Então, ou você está convencido ou não. And I'm telling you why many times we are not convinced and we try to convince ourselves. E estou te dizendo que muitas vezes nós não estamos convencidos e tentamos nos convencer. Because if the word of God and the promise of God has a condition, you can do whatever you want. Your heart will not be convinced. Porque se a palavra de Deus tem uma condição, você pode fazer qualquer coisa, que a não ser que você cumpra essa condição, seu coração não vai estar convencido. Here are two conditions. Aqui nós temos duas condições. The first one is that we actually love God. A primeira condição é amarmos a Deus. We are his lovers. Nós somos seus amados, somos aqueles que o amam. And the second condition is that we've been called to fulfill his design purpose. E a segunda condição é que nós somos chamados para cumprir o seu propósito divino. You see, the second condition we all have fulfilled as soon as we are Christians. A segunda condição nós todos cumprimos uma vez que somos cristãos. Because we have been called to fulfill his purpose. We know that. Porque nós somos chamados para cumprir o propósito dele, sabemos disso. But the first condition is that we have to be lovers of God. That means we have to walk in love. Mas a primeira condição é que nós temos que amar a Deus, ou seja, que devemos andar em amor. Why is this so important? Por que isso é tão importante? Because if we do not walk in perfect love, Porque se nós não andamos em perfeito amor,
Many things that happen to us will never work together for our good. Muitas coisas que aconteceram conosco nunca vão cooperar para o nosso bem. You know, we plant bad seeds because we don't walk in love, then we reap the bad harvest. Plantamos sementes ruins porque não andamos em amor, depois colhemos uma colheita terrível. And then we simply try to quote this verse and say, oh, everything's going to work out fine. E aí tentamos citar esse versículo dizendo, tudo vai cooperar para o meu bem. It's not. Mas não vai. So many Christians, things are not working out for their good at all. Tantas coisas na vida dos cristãos não estão cooperando para o bem deles. Because they've never understood that this condition to this promise is vital. Porque eles nunca entenderam que a condição para essa promessa é vital. Look, we live in a universe of love. Olha, nós vivemos no universo do amor. In a universe of perfect agape love. No universo do amor perfeito, ágape. How do we know that? Como nós sabemos disso? Well, God created the universe. Deus criou o universo. And God is agape love. E Deus é amor ágape. So if agape love creates the universe, obviously the universe is run by perfect love. Então, se o amor ágape criou o universo, obviamente o universo é regido por esse amor ágape. So if anytime we don't live in this love and violate against its laws, então se nós não vivemos neste amor e violamos essas leis, what is going to happen? O que vai acontecer? We literally live against the universe. Nós literalmente vamos viver contra o universo. So then we're going to reap the very harvest of our own seeds. Então nós vamos colher a colheita das nossas próprias sementes. And things will not work out for good. E as coisas não vão cooperar para o nosso bem. So if you learn to walk in perfect love, your heart will be convinced that it doesn't matter what you walk through, it will work out just fine. Se você aprender a andar em amor perfeito, independente do estado, se o seu coração está convencido ou não, vai dar tudo certo. But if you don't walk in perfect love, you will never be sure. Mas se você não andar em perfeito amor, você nunca terá certeza. Tomorrow we are going into the second part of the meaning of this verse. Amanhã nós vamos entrar na segunda parte do significado desse versículo. To actually show how it's all going to work out. Para mostrar a você como que isso realmente vai cooperar. Because I found that many Christians don't even know what that means, that it works together for our good. Porque eu percebi que muitos cristãos nem sabem o que significa o fato de todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Can you imagine if every Christian in this world Você consegue imaginar se todo cristão deste mundo would live his life in such a way that he's so convinced vivesse a sua vida de tal forma que ele está tão convencido that everything always will be woven together for good? que todas as coisas sempre estarão cooperando para o nosso bem? This would be an incredible testimony for this world. Esse seria um grande testemunho para este mundo. So tomorrow we continue. Então amanhã a gente continua.